Ontem saiu finalmente o trailer da quarta temporada final de Shingeki no Kyojin. Aliás, eu fiz um vídeo, postei ontem, reagindo a esse trailer, né? Pra quem não viu, só entrar aqui no canal, mas vai estar aparecendo também no final do vídeo, né? Nos videozinhos recomendados depois. Mas com isso, obviamente, vieram também as reclamações. O traço tá diferente, o que fizeram com a minha Mikasa? Estragaram a minha Mikasa, transformaram ela no homem, agora eu sou apaixonado por um homem, é isso mesmo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar aqui, galera. Primeiro, a gente já sabe que o anime ele tá com um estúdio diferente, né? A gente sabe que foi mudado agora para um estúdio novo, o Mappa, só que a Wit Studio ela continua ajudando nesse projeto, afinal, né, as duas empresas elas fazem parte de uma só. Então, com isso, uma mão consegue lavar a outra ali de forma mais fácil, né? A parceria consegue trabalhar, consegue acontecer de forma mais fácil. Então, por mais que a gente tenha algumas diferenças nos traços, parte do que era Shingeki no Kyojin no começo meio que continua, né? Mas vamos lá. Aconteceram, de fato, algumas diferenças nessa última temporada, né, com essa mudança de estúdio, mas parte, na verdade, grande parte dessa mudança dá pra perceber que ela foi feita principalmente no design dos personagens, partindo do material original. Muitas dessas mudanças que a gente tá vendo agora nesse trailer é porque eles estão seguindo de forma mais fiel o que é o mangá. O problema que já começa aí, dá pra dizer, é que nem sempre o mangá ele tem uma estética tão bem definida ou tão bem desenhada assim. Realmente, tem vezes que os personagens eles acabam ficando meio esquisitos, isso é normal do Isayama, né? Tem alguns momentos que ficam mais esquisitos e tem outros que ficam mais bonitos. Se for pegar alguns exemplos dos personagens, talvez os que tenham ficado um pouquinho mais esquisitos com essa mudança, talvez tenha sido o Armin ou até mesmo a própria Sasha, né? Mas que mesmo assim eles estão necessariamente fiéis ao mangá. E também por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, o Reiner e o Zeke, depois do time skip, o que são aqui? São dois modelos. São dois modelos. Os caras estão lindos. E estão fiéis ao mangá também. Então ser fiel ao mangá tem ao mesmo tempo seu ponto positivo e também o seu ponto negativo, né? Mas a parte disso, o que pelo menos, se for considerar assim, o que me incomodou em particular, talvez tenha sido o design do próprio Levi. Porque, de fato, o que a gente via nas outras temporadas, na segunda temporada principalmente, né, que eu acho que é o melhor design do personagem, na terceira também ficou muito boa, pra mim, particularmente, foi a mudança que mais me incomodou. E isso nem pelo fato deles estarem seguindo o material original do mangá. É simplesmente uma questão de, talvez uma questão de frame, talvez por ter sido uma cena de ação que eles tenham mostrado, né, apesar de que isso não é necessariamente uma desculpa, né, afinal a gente já teve outros frames, por exemplo, da segunda temporada, da terceira também do Levi, no trailer da terceira temporada dele gritando Kenny! O que foi aquilo, né? Aquilo tava espetacular. Então, necessariamente não é uma desculpa, mas a gente ainda pode usar. E, na verdade, vamos torcer para que dê uma melhorada, né? Os olhos estão um pouco estranhos e tal, mas isso é mais particular meu. Com certeza tem gente que concorda com esse ponto também que eu tô colocando aqui, né? Mas, em paralelo a isso, tiveram pessoas que se incomodaram mais com a Mikasa. Vamos chegar lá daqui a pouco, né? Mas um detalhe que ficou faltando eu comentar no vídeo de ontem, né? Enquanto eu reagia ao vídeo, ao trailer, foi que o Colossal ele tinha aparecido. E na hora, sei lá, eu não sei se eu virei o rosto, alguma coisa, se eu perdi o frame em que ele aparece e eu depois acabei falando que ele não tinha aparecido, né? Mas depois que eu vi novamente, realmente ele tinha aparecido, eu não tinha percebido, porque na hora de eu ter fechado o olho, disseram que eu virei a cara, alguma coisa do tipo. Mas algo positivo, pelo menos, que eu achei desse Colossal, né, que é a preocupação grande, é uma preocupação também que eu tenho muito grande da computação gráfica que vai fazer esse Colossal, é o receio de realmente não parecer tão natural, de não parecer tão orgânico, de não parecer realmente um ser vivo, alguma coisa assim. Mas o ponto positivo que eu acho nesse caso é que a gente tendo aquele frame do rosto dele aparecendo mais próximo, né, eu realmente fiquei na dúvida se aquilo era um 3D ou se era um 2D. E eu acho que isso é um ponto positivo, porque essa é a proposta, tentar parecer o mais natural possível. E outro ponto positivo que eu acho bacana também ressaltar aqui, que eu gostei bastante nesse trailer, foi o contorno dos personagens. Lembra, galera, quando era na primeira temporada, quando a gente tinha uns contornos pretos, que parecia que, meu irmão, o cara tinha feito com canetinha preta, assim, meu amigo fez... Aqui eu tô mostrando a imagem do Armin aqui pra vocês acompanharem, porque realmente parecia que foi feito com canetinha. O negócio tava muito grosso, mano, o contorno tava muito grosso. E claro, não era uma constante isso, né, tinha, mesmo na primeira temporada aquilo variava bastante, mas era mais frequente isso acontecer na primeira temporada. E desde aquela época aquilo já me soava um pouco estranho, né? E pelo menos agora, nessa temporada, o contorno tá lindo, sabe? O negócio tá tudo fininho, bem desenhadinho. Nesse sentido também foi uma mudança positiva. E agora a gente entra na pequena polêmica desse final de semana, dessa sexta, desse sábado, que é relacionada a Mikasa. Ela virou um homem, o que aconteceu com ela? Vamos lá. O caso dela meio que segue também parte do que eu falei aqui agora de seguir mais
o material original do mangá. Porque ela não tá necessariamente feia. Não é uma questão, por exemplo, que eu levantei relacionada ao Levi, que não tem necessariamente a ver com o material original. É simplesmente o Levi parecer estranho naquele frame específico do anime. Simplesmente isso. Agora, relacionado à Mikasa, é realmente um frame tirado, copiado, obviamente, a cena do mangá. Então, dá pra gente poder comparar as duas coisas, né? Ela não tá necessariamente feia, não é como eu falei, esse primeiro caso, mas ela tá parecendo um garoto. O que está acontecendo? Tiraram a feminilidade da garota, o que está acontecendo? Então, vamos levantar alguns pontos aqui. Em parte, realmente, principalmente no frame que aparece mais o rosto dela, principalmente se você vê em pior qualidade, você fica assim, caraca, mas é um menino ou menina, né? Realmente, deixa a gente nessa dúvida, mas vamos pegar ponto por ponto aqui. Porque o que a Wit Studio fazia muito era, de fato, feminilizar muito mais a Mikasa do que ela era no mangá. Porque se a gente pega, por exemplo, que uma das características que reclamaram, a parte do cabelo, né, que foi a mandíbula e o queixo, que estava mais parecido com um garoto, né? Aquilo, na verdade, era uma adaptação da própria Wit Studio. Ela que fazia, ela que deixava a Mikasa com aquele queixinho mais fininho, parecendo uma menina. Porque no mangá é algo muito mais, como foi mostrado agora, nessa versão de agora do trailer. Outra questão também é que muitos dos personagens de Shingeki no Kyojin se parecem muito. Várias vezes, quando eu comecei a ler o mangá, eu fiquei, caraca, mano, mas peraí, esse é quem mesmo? Mas não era aquele outro? Várias vezes isso acontecia e até hoje. Isso pode acontecer de vez em quando também comigo. E se agora o anime ele tá seguindo de forma mais fiel ao mangá, então é natural também que as coisas pareçam um pouco mais confusas. Até quando a gente pega o exemplo da Hanji, por exemplo, no mangá, que ela não fica tão explícito assim que ela é uma mulher como no anime, né? Se a gente pega e corta o cabelo dela também, a gente também fica numa dúvida. Porque os personagens são todos parecendo uma tábua. Tudo bem, o Eren tá fortão agora, né? Tá todo saradão, mas antes, meu amigo, era todo mundo uma tábua. Era todo mundo reto, quase não tinha peito praticamente. E é meio que natural que aconteça dessa forma, né? Afinal, eles estão lá praticando acrobacia o tempo inteiro, utilizando o DMT deles. Então é natural que o corpo deles siga nesse padrão, né? Mais atlético mesmo. Até porque um corpo mais pesado seria naturalmente mais difícil de se locomover com tanta velocidade assim, usando o DMT. Então, meio que como forma de seleção natural, talvez os personagens que tivessem esse biotipo mais atlético, mais magro, né? Que pudesse com maior leveza, tipo o Homem-Aranha mesmo. O biotipo do Homem-Aranha, por exemplo, seria um bom caso. Outro ponto também é que esse é só um frame de muitos que vão ter nessa temporada, pode ser que em outros também possa dar uma variada, né? Não necessariamente ela vai ter esse mesmo exato rosto, essa mesma aparência que a gente teve, essa mesma impressão que a gente teve no resto todo da temporada, né? E até porque esse frame tá de noite. Então, naturalmente, a paleta de cor vai estar mais fria, vai estar mais escura, então fica mais difícil de realmente mostrar, por exemplo, o brilho nos olhos dela, ou aquela boquinha, aquela bochechinha, coisas desse tipo. Esses pequenos detalhes que dão uma feminilidade maior a ela. E tem o fato dela não estar usando batom nesse frame específico. Mas eu acho que toda essa reclamação parte, obviamente, daquela ideia de que mulher tem que parecer feminina, tem que ser delicada, e tem que ser fofa, e tem que ser meiga, e tem que botar o batonzinho, e tem que ter o queixinho fininho e tal. Tem que ser dessa forma, senão não vale, sabe? Se a gente fosse puxar a discussão para esse lado, ia fugir muito do que a gente tá focando aqui, que é a Mikasa no anime, mas mesmo assim, as coisas parecem estar indiretamente ligadas, né? Essa questão de realmente preferência por um biotipo específico de mulher, aparência e tal, as coisas estão interligadas. Não dá pra dizer que não, mas enfim, fica só aí a observação relacionada a isso. E eu mesmo brinco muito aqui no canal dizendo que a Miruko, por exemplo, é a personagem que pra mim no momento, meu Deus, me deixa louco e tal, mas que não se reflete na vida real, por exemplo, né? Porque o biotipo dela, sendo, caraca, o negócio quase rasgando ali, não é um biotipo que me atrai na vida real, mas eu gosto de brincar com isso aqui no canal. E eu não tô dizendo também que qualquer adaptação, que qualquer mudança que o anime ele vá fazer, vá ser necessariamente ruim. Quando você tem, por exemplo, um frame que parece meio esquisito no mangá, você pode sim dar aquela melhorada, não tem problema nenhum. Um exemplo, pelo menos, né, que a gente não teve a imagem tão clara assim, que mais pelo menos foi mostrada no trailer, então não seria necessariamente um spoiler, é o próprio Reiner apontando a arma pro rosto dele, dentro da própria boca dele e pensando em se suicidar. Aquilo no mangá ficou muito esquisito, porque o rosto dele estava muito esquisito para aquele momento. A expressão que ele fazia não batia, tinha alguma coisa estranha. Pareceu esquisito, pareceu ser coisa do autor mesmo que não conseguiu talvez passar a expressão que era para ser passada no personagem naquela hora. Então, se eles decidirem, por exemplo, mudar isso no anime, por mim seria muito bom, mas esse seria por outro motivo, né, para não causar essa estranheza. No caso da Mikasa é mais aquilo partindo da ideia de, olha, mulheres têm que ser femininas, têm que ser delicadas e meigas e tal.
Enfim, questão de preferência também, né? Questão de preferência. Mas essa foi a pequena polêmica, talvez, do novo trailer da quarta temporada do Shingeki no Kyojin. Queria lembrar vocês que, quando lançar a quarta temporada, eu vou estar fazendo vídeos semanais sobre o anime, então não deixa de estar inscrito. E mensalmente eu faço também reviews do mangá de Shingeki no Kyojin. Então não deixe de estar inscrito para também acompanhar esses vídeos. Vou estar deixando os últimos vídeos de Shingeki no Kyojin aqui na tela, se vocês quiserem ver o vídeo de ontem e o último review do mangá também. Então, vou ficando por aqui. Ativa o sininho também para receber as notificações, beleza? Até a próxima. Tchau!